Dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 23 de novembro de 2020, às 19 horas e 16 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 5º período noturno do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui até um pouquinho antes, conversando com a Eita sobre algumas questões que envolvem o conteúdo, mas a partir de agora, estamos aqui na gravação para todos aqueles que, por alguma eventualidade, não conseguiram estar presentes ao vivo desde o início, possam ter acesso a esse encontro. Nós ainda estamos nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas nunca foi impedimento para dar continuidade no conteúdo, e é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Sobre esse encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos os presentes, ele está sendo inteiramente gravado, e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas com um estudo dirigido não avaliativo lá no Pincel Atômico. E também para os meus alunos da ProMinas e para todos os meus alunos também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, para caso vocês entendam pela necessidade de se realizar uma análise novamente desse encontro para absorver ainda mais o conteúdo, vocês vão ter essa possibilidade, vão ter isso para facilitar essa caminhada suas, tá bom? Sobre esse nosso encontro, também em especial para os alunos da ProMinas, já está disponibilizado um material de apoio relacionado a esses 2 primeiros horários do encontro de hoje. Agora, o que nós vamos conversar? No último encontro, nós falamos sobre a audiência de instrução e julgamento, aquela grande emoção, né, Eita? A IJ, tem a testemunha, depoimento de parte, perícia, sustentação oral, em alguns casos, e o juiz dá a sentença na hora. Mesmo que na prática não seja, não é sempre que o juiz dá, mas na lei está lá falando que pode ser feito assim. Mas em um momento de extrema relevância dentro do processo. Então, não lembro se eu te perguntei, mas você já teve a oportunidade de participar de alguma audiência de instrução e julgamento, minha amiga? No estágio que você faz? Não, prof. Eu peguei uma audiência, mas já foi no final de uma senhora, ali no fórum mesmo. Eu vi que estava fazendo audiência, eu peguei, cheguei lá e entrei. Mas tem uma pessoa desde o começo, né? Isso, mas não peguei do começo assim, não. Mas gostou da pegada que é uma audiência? É bem muito interessante, muito. Tinha o júri, tinha tudo. É um processo daquela senhora que todo mundo conhece ela aí, ela fez muito aborto e ela está presa. O dela foi um tribunal do júri, né? Isso, foi o tribunal. E foi muito interessante, ela foi processada em 5, e ela foi condenada nos 5. Deus que me defenda. Mas foi interessante, prof. Ela foi condenada nos 5, e o júri condenou ela nos 5, só que aí deu uma redução para ela. Sim. Mas só que não abriu a liberdade provisória para ela também, não. Foi direto para o presídio. Mas a audiência interessante, estou vendo aqui Emanuel chegando. Bem-vindo, Emanuel. Oi, professor. Bem-vindo. No que diz respeito à audiência, nós vimos que é aquele momento onde pode ser que uma prova que vem de lá pode mudar totalmente uma decisão do juiz. Concorda? Isso. Pode ser que uma testemunha, o Emanuel fala uma coisa, a Eita fala outra, e aquilo ali vai influenciando a caminhada da decisão do juiz. É realmente um momento importante. Depois da EJ, nós vimos também sobre a sentença. A sentença que é aquela que põe fim ao processo. Nós vimos que existem aquelas com resolução de mérito, lá do artigo 487 do CPC, e as sentenças sem resolução de mérito, que estão lá no artigo 485 do CPC. Por fim, falamos da coisa julgada e do efeito das decisões que se tem dentro do processo civil como um todo. Agora, vamos conversar um pouco sobre uma outra situação. Vamos falar hoje, nos 2 primeiros horários, da ordem dos processos de competência originária nos tribunais e da ordem dos processos nos tribunais como um todo. Isso começa tratando onde no CPC? A gente acha isso
lá a partir do artigo 926 do Código de Processo Civil. E ele está aí no chat para vocês, o CAPT, onde fala que os tribunais, eles devem, com sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente. Os tribunais, eles têm uma peculiaridade que difere dos juízes de primeira instância. Em regra, os julgamentos são feitos por órgãos colegiados. Lógico que nós vamos ver aqui que existem decisões chamadas decisões monocráticas, onde somente o relator daquele recurso vai se manifestar, mas, em regra, as decisões aqui, elas são feitas por um colegiado, e por isso deve manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. A coerência é muito importante. Por quê? Porque quando o tribunal, eu estou, no mínimo, em uma segunda instância, mas vamos pensar que também existem tribunais de terceira e a quarta instância, que é o STF, né? Quando a gente vai para os tribunais, a gente quer que tenha uma coerência, uma estabilidade sobre o que ele está entendendo daqueles casos, para evitar uma verdadeira sensação de insegurança jurídica que poderia surgir. Por quê? Se a cada processo que chega, imagina, Emanuel e Ita têm um processo que é idêntico, aí tem uma decisão que é completamente diferente, isso geraria uma sensação de insegurança tremenda. Como é que faz? O de Ita foi, o do Emanuel não foi, mas era o mesmo caso. Isso é muito ruim ter esse julgamento dos tribunais, quando ele não é coerente, quando ele não vai seguindo aquela caminhada que o tribunal tem tido. Então, essa preocupação por ter essa jurisprudência estável, íntegra e coerente é algo realmente que os tribunais têm se preocupado. É por isso que os professores, os advogados, quando eles vão fazer uma petição, eles colocam a jurisprudência? Alguns colocam? A jurisprudência ela é essencial. A gente coloca na vida prática, já na primeira instância, para mostrar para o juiz como é que os tribunais estão entendendo aquele caso. Se existe, por exemplo, uma súmula vinculante ou uma súmula do tribunal, também é muito importante, porque quando se tem uma súmula, é um entendimento firme do tribunal sobre aquele assunto. E nos tribunais a gente vai ressaltando as jurisprudências, porque é uma demonstração de como o tribunal tem tido o julgamento. Prof, nesse caso, eu posso colocar tanto súmula, como também o comentário de doutrinadores? Pode. Você, para manifestar no seu recurso, no seu processo como um todo, o mais completo, melhor. Eu sempre, nas minhas petições, por exemplo, eu coloco doutrina, eu coloco jurisprudência, quando tem súmula, eu coloco súmula, porque eu gosto de desenhar. Eu brinco que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Concordo? Então, é melhor muito bem firme, redondinho aquele seu. Eu achei assim que a gente podia colocar um ou outro, tanto que eu estou fazendo umas coisas pequenas assim de recurso e tal, sim, mas eu ainda estou caminhando, devagarzinho. Não, mas é assim mesmo. Mas a gente pode colocar, nós como operadores do direito, podemos colocar o que nós entendemos ser o necessário naqueles processos. Tanto que no meu escritório, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande, eu falo isso com os estagiários do meu escritório, minhas sócias também têm a mesma preocupação, de fazer a petição mais completa possível. Então, nós já tivemos petição lá de defesa no escritório, que deu 49 páginas, por exemplo, de defesa. Petição de recurso com 19 páginas. Porque eu prefiro pecar, muitas vezes, pelo excesso de cautela, do que fazer algo e deixar passar. Porque a petição é o instrumento que nós temos como operadores do direito para fazer garantir o direito do nosso cliente. Concordam comigo? Então, eu tenho essa preocupação de ser o mais cauteloso. Estou vendo aqui a Camila também chegou, seja muito bem-vinda, Camila. Em relação a esse caminhar nos tribunais, lá no 926, fala para a gente que, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão as súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. E a súmula aparecendo, Ita, Emanuel, Camila, a súmula é quando o tribunal ela vem criar e editar um entendimento que o tribunal já está tendo até de forma recorrente sobre aquele assunto. No parágrafo 2º, fala para a gente que ao editar o enunciado de súmula, o tribunal deve ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram aquela sua criação.
Eduardo, mas o que quer dizer isso? As súmulas, elas surgem com uma importância muito grande. Por quê? É um entendimento que o tribunal tem daquele assunto e que quando ele sumula, quando ele coloca em uma súmula, isso vai dar um peso maior e o tribunal, em regra, ele segue as súmulas que estão em vigor. Súmula vinculante, somente o STF possui, mas as outras súmulas todos os tribunais podem fazer em regra, tá bom? Mas a gente, por óbvio, vê muito, e é o costumeiro, dos tribunais de terceira instância que tem as súmulas deles. Eduardo, é importante, o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que é importante, quando faz o recurso, estudar o tribunal, para ver como é que ele julga? O que vocês acham? Vocês acham que é importante? Isso é muito importante, eu já antecipo para vocês. A Manuel falou que sim. Eu vou dar só um exemplo. Quais tribunais vocês acham? Me dá exemplo aí de tribunal que vocês acham que são tribunais inovadores. Me fala aí, só por curiosidade, para ver. Qual estado vocês falarem comigo? Oh, eu acho que aquele estado ali é um tribunal que deve ter muita inovação, é criativo. Rio Grande do Sul? Perfeito. Lá ele é cheio de coisa. Eu vi agora. Aceitando amante receber herança. Não, e outra coisa. O que acontece? Dois tribunais que eu falo que são, na minha forma de ver, se não os mais, um dos mais inovadores do Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça da Bahia. Uhum. Casamento homoafetivo. União estável entre casais do mesmo sexo. Na Bahia começou muito antes mesmo de ter o julgamento do STF. Também a questão essa novidade que você comentou, que foi recente, da possibilidade que se teve de aceitação de uma união estável quando ainda vigorava um casamento, porque eu nunca tinha visto, por exemplo. Outra situação, no Rio Grande do Sul, punições pesadas no que diz respeito a questões de infrações a direito do consumidor. Lá já teve casos, por exemplo, de operadoras de telefonia que foram condenadas a pagar R$500 mil de dano moral. Por quê? Por entender que deveria ser um valor elevado, até uma educação, educar as operadoras, porque R$2.000, R$3.000 não muda nada a operação delas. Mas se cada vez que ela cometeu uma irregularidade, ela sofreu uma aplicação de multa de R$500 mil, por exemplo, com certeza ela vai ter que parar e analisar aquela conduta que ela está tendo para evitar maiores prejuízos. De um outro lado, nós temos tribunais que são considerados mais tradicionais, que não quer dizer retrógrados, mas tradicional no sentido de firmes, a coerência entre os julgamentos normalmente tem imperado. E aí, nesse caso, eu daria os dois maiores exemplos, na minha forma de ver, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São dois dos mais tradicionais tribunais no nosso país. Lógico que tem inovações, claro, mas não tanto igual, por exemplo, do Rio Grande do Sul e da Bahia, que são realmente muito dinâmicos, interessantes, para as situações que surgem no Brasil, primeiro surgem nesses dois tribunais, tá bom? Gostei de ver, viu, Ita? Show de bola, falou certinho aí, um dos que eu realmente considero um dos mais inovadores. Acredito que possivelmente você deve ter visto em algum julgamento ao estudar. Maravilha, então. Vamos seguindo para falar aqui sobre essa outra situação, dessa questão que são os processos nos tribunais. Vamos lá. Vamos falar agora de uma questão que é importante. Algumas questões que têm que ser respeitadas pelos juízes e pelos tribunais. Existem limites. E aqui eu tenho 5 incisos lá no artigo 927, que já estão aí na telinha para vocês, e que faz com que sejam observadas pelos juízes e tribunais algumas questões. Primeira delas, as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Quando o STF ele dá uma decisão em uma ADI, em uma ADC, em uma DPF ou em uma ADO, essas decisões vinculam e os tribunais, juízes têm que seguir. Eu dou aula em outra instituição de processo constitucional e uma das coisas que eu falo muito lá é sobre as ações de controle concentrado de constitucionalidade. ADO, ADI, ADC e ADPF, uma matéria maravilhosa. E essas decisões do tribunal, do STF, quando fazem análise sobre essas ações de controle concentrado, os tribunais abaixo têm que cumprir, simples assim.
Também coloca aí no segundo inciso as súmulas vinculantes, aquelas súmulas que têm um peso grande e que são feitas pelo STF. Se existe uma súmula vinculante sobre um determinado assunto, os juízes e os tribunais abaixo devem seguir o que a súmula determina. Terceiro, os acórdãos dos incidentes de assunção de competência ou das resoluções de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário e recursos especiais repetitivos também. Hoje, essa figura dos recursos repetitivos, ela se dá porque começou a se ter muitos processos, muitos recursos que discutiam o mesmo assunto, e isso começava a gerar um movimento enorme dentro dos tribunais sobre assuntos que eram idênticos. E o que começou a acontecer? Uma determinada Câmara do Tribunal decidiu de uma forma, outra Câmara decidiu de outra forma, e aí começava a gerar uma insegurança muito grande, porque um único caso de pessoas diferentes tinham decisões nos tribunais diferentes. O CPC de 2015, ele trouxe esse incidente de demandas repetitivas, que é algo muito interessante. Por quê? Porque ele vem concentrar todos os processos que têm o mesmo caminhar para dar uma decisão e que aquela decisão vai ser seguida pelos outros e facilitará a caminhada daquela situação ao longo dos processos que vão surgindo no Poder Judiciário sobre aquele assunto. Então, também tem que ser cumprido, tá bom? Súmulas do STF em matéria constitucional e súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. Tem que se seguir também. Ah, Eduardo, mas não tem as súmulas também do Tribunal Superior do Trabalho, o eleitoral e o militar? Tem sim, mas a nossa matéria é processo civil. Então, nós estamos nos atendo à caminhada civil que pode se ter. E ela está onde? Lá no STF, no STJ, nos tribunais regionais federais e de justiça estadual. Então, nossa caminhada de processo civil é muito voltada para esses tribunais. Lógico que existem súmulas lá no Tribunal Superior do Trabalho, inclusive a Justiça Trabalhista é a que utiliza muito a jurisprudência, as súmulas, lá também tem as OJs, que são as orientações jurisprudenciais, então lá a relevância que se dá às súmulas e à jurisprudência como um todo, de todas as áreas do direito, considera que tem a maior ênfase na análise dessas súmulas e das OJs lá na Justiça Trabalhista. Aqui também se tem, mas a lei também é muito forte aqui na área civil. Além dessas súmulas, também, quando se tiver uma orientação do próprio órgão especial do tribunal, deve-se cumprir aquelas questões que ali são determinadas. Tranquilo? Show de bola. Eduardo, no que diz respeito à caminhada dentro dos tribunais, esse início é algo interessante porque a gente já está vendo que existem alguns parâmetros em que os tribunais, eles não caminham de qualquer forma, sozinhos, sem mesmo ter uma ordem a se seguir, um norte a se seguir. Então, existem sim parâmetros que vão nortear a caminhada dentro dos tribunais, daqueles processos que vão surgindo, tá bom? Eduardo, que maravilha, que lindo. Mas e como é que é efetivamente a ordem desses processos nos tribunais? Como é que os processos nos tribunais, eles caminham? Primeiro, vamos começar agora a falar da ordem dos processos nos tribunais, mas antes eu quero saber de vocês. Até agora, estamos conseguindo entender? Estamos juntos nessa caminhada? Me fala aqui que eu quero saber. Tranquilo. Rita falou que está tranquilo. Se tiver dúvida também, pode falar por áudio, pode falar aqui por escrito também no nosso chat. Emanuel falou aqui de boa, tranquilo, então. Maravilha. Vamos começar a falar de como é que é esse caminhar mesmo. Porque, pessoal, por que surge os tribunais? Vocês sabem? Até tem um princípio que é muito interessante, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. A Camila também fala que está tranquilo. Maravilha. O que é isso? A garantia do duplo grau de jurisdição, esse princípio que está elencado até no texto da Constituição, ele vem falar que eu tenho direito de, pelo menos uma vez, ter o meu caso revisto por um órgão superior que vai analisar aquela minha situação. Eu tenho os tribunais, por quê? Tem um juiz, por exemplo, que analisa o seu processo. É algo interessante? Sim ou não? Sim. Mas concordam comigo que o juiz vai dar uma decisão e você pode não concordar com aquela decisão?
virar e falar simplesmente assim, excelência, tudo bem, deu essa sentença, mas eu não concordo. Essa sentença não tem um embasamento que me faz concordar. Eu tenho que ter, então, mecanismos para questionar essas eventuais decisões que vão sendo proferidas dentro do Poder Judiciário, para que eu tenha a reanálise daquela situação em outros órgãos. E por isso os tribunais surgem com essa força de caminhar na condução de uma justiça célere, segura, que dê uma resposta realmente efetiva para aquele questionamento que está sendo levantado por aquele que utiliza o processo. Sobre a caminhada aqui, o artigo 929 do CPC fala que os autos vão ser registrados no protocolo do tribunal, no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los e imediatamente distribuí-los. Fala aqui também que, a critério dos tribunais, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça do primeiro grau. Isso aqui está no CPC, porque antigamente era tudo físico. Então, você muitas vezes fazia o protocolo de um recurso aqui em Montes Claros, mandava lá para Belo Horizonte, por exemplo, ou então ia no correio, tem uma questão que é chamada protocolo postal. Não sei se vocês já se depararam com isso. Você vai no correio, leva a petição, protocola lá no correio, eles batem o carimbo e mandam para o tribunal, e o dia que eles bateram o carimbo é o documento que você tem comprovando a data que realizou aquele protocolo da petição. Hoje, se tem o processo eletrônico. No sistema do PJE, lá no tribunal, só a título de exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você tem o PJE de primeira instância, e na segunda instância você tem um sistema chamado JPE. É um pouquinho diferente, mas é eletrônico e tem fluído, tem caminhado relativamente bem e rápido as questões que envolvem as decisões e manifestações que existem dentro dos tribunais, os recursos, os processos como um todo. Então, hoje, essa distribuição é feita pelo sistema eletrônico, facilita bastante, tem caminhado relativamente rápido, tá bom? É tanto que, só para não ter dúvida, o artigo 930 deixa claro que vai se fazer aqui essa distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, mas vai se observar a alternatividade e o sorteio eletrônico e também a publicidade. Quando um recurso, por exemplo, chega no tribunal, vai se fazer um sorteio de acordo com a área, se é civil, se é criminal, para saber em qual Câmara daquele Tribunal de Justiça de Minas aquele processo vai ser analisado. Se faz um sorteio para saber qual é a turma, qual é a Câmara que vai analisar aquele seu caso. Esse sorteio é público e é feito de forma alternativa, vai para um, depois para outro e assim por diante. Só que deixo claro um detalhe, o parágrafo único do 930 ele é bem interessante, porque ele fala assim: o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O que quer dizer isso? O primeiro recurso que aparece dentro do tribunal, ele é um recurso que vai se sortear e vai saber quem vai ser o relator. Caiu, por exemplo, na sexta turma do Tribunal de Justiça, está lá, lindo e maravilhoso, o processo está caminhando, bonito. Aí vamos imaginar que, no que diz respeito àquele processo que está caminhando perante o tribunal, eu tenho uma manifestação, lá no processo, por exemplo, em segunda instância, e aí eu sou o relator daquele recurso, lá na 17ª Câmara Civil lá do Tribunal de Justiça de Minas, e eu fui sorteado para ser o relator, mas aí tem uma decisão no processo lá embaixo, e surge um novo recurso. Depois que já tem um primeiro recurso, o parágrafo único está deixando claro no 930, que isso torna prevento o relator. O que quer dizer isso? No primeiro sorteio, o recurso caiu para minha pessoa, Eduardo Ferreira, desembargador Eduardo Ferreira, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
que a gente só está falando um exemplo, viu, pessoal? É um recurso que eu vou analisar, maravilha. Qualquer outro recurso que surgir naquele processo em que eu fui o relator do primeiro recurso, todos os outros, quem vai ser o relator? Eu. Por quê? Porque uma vez sorteado o primeiro recurso de um processo, aquele desembargador naquele tribunal será prevento. Somente ele irá analisar os futuros recursos que vão surgindo sobre aquela questão. Somente ele no sentido de ser o relator, tá bom, pessoal? Lógico que se é um recurso que depois vai para um recurso especial, ou vai para um recurso extraordinário, seja o especial para o STJ, ou o extraordinário para o STF, lógico que vai ter outros que irão atuar como relatores, que serão os ministros do STJ, do STF. Mas naquele tribunal, aquele relator ele vai ser previsto para os outros recursos que surgirem daquele processo. Tá bom? Show de bola. Uma vez distribuído um processo no tribunal, o artigo 931 deixa claro que vai ser distribuído e os autos vão imediatamente conclusos para o relator, que dentro de 30 dias, depois de elaborar o voto, vai restituí-lo com relatório para a secretaria. Pessoal, isso aqui na teoria é lindo, parece, até o processo chega, e aí, em até 30 dias, já tem uma decisão, e aí vão para a votação. Ô, gente, se fosse assim, não seria lindo, não. Seria maravilhoso, seria um sonho. Só que a gente sabe que tem hora que eles não seguem tão à risca esses prazos, né, pessoal? Mas, está aí na lei, e dentro de 30 dias, que um recurso, por exemplo, chega perante o tribunal, o relator vai ter que parar e fazer o voto dele com atuados dentro desses 30 dias. Tá bom? Maravilha. Quer falar alguma coisa aí? Não, eu só estou observando. Maravilha, meu amigo. Em relação aqui a essa caminhada, quando eu tenho essa situação de um relator, quem é ele? Dentro de um tribunal, as câmaras elas vão ter, a cada julgamento, pelo menos 3 desembargadores atuando. Um chama relator, que é aquele que conduz toda a caminhada do processo, do recurso. Temos o vocal e o revisor. São os 3 que vão ali julgar aqueles recursos que vão surgindo. O relator, ele tem obrigações que são previstas obrigatoriamente e expressamente no texto do nosso CPC. Eduardo, onde estão as obrigações do relator? Lá no artigo 932 do CPC. Vamos começar pelo primeiro inciso. É obrigação do relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, quando for o caso, e também homologar o acordo que possa vir a surgir das partes. Além disso, também é competência do relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária. Então, quando ele tiver algum tipo de tutela provisória, ele tem que decidir quem vai apreciar, quem vai analisar aquela situação. Será o relator daquele processo, daquele recurso. Também o relator tem a incumbência, a obrigação de não conhecer o recurso quando ele for inadmissível, prejudicado ou quando não tiver impugnado especificamente a decisão a que está se recorrendo. Então, quando o relator já nota que existem esses probleminhas dentro do recurso, ele já vai não conhecer daquele recurso, por existir uma falha, algo que prejudica uma caminhada normal dentro do tribunal daquele recurso. Então, o relator também vai estar aqui para isso. Lá no inciso 4º, coloca obrigação, que é negar provimento aos recursos quando estiverem indo contra súmulas do STF, do STJ e dos tribunais superiores, do próprio Tribunal de Justiça, que está ali analisando. Quando estiver indo contra recursos repetitivos, porque vocês lembram que eu falei com vocês que existe a possibilidade existe a obrigação dos juízes e dos tribunais
seguirem as determinações que são impostas pelos tribunais. Ô, prof, me tira uma dúvida. Quando tem, por exemplo, primeira vara, segunda vara, terceira vara, cada vara vai ter 3 desembargadores ou só um juiz? Não. Quando eu falo de vara, eu estou falando, Ita, de primeira instância. É um juiz, em regra, por vara. Tá. Quando eu estou falando de 3 julgadores, é a partir da segunda instância. Tá. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem várias câmaras. Todo recurso que chega lá, em regra, vai ter 3 desembargadores que vão parar para analisar o seu caso. Quais serão os 3? Aí vai depender de onde foi sorteado, quem vai ser o relator, tá bom? Mas isso é no âmbito da segunda, da terceira, instância, por exemplo, você só tem 2 turmas com 5 ministros. Lá no STF só tem 2 turmas. A primeira e a segunda, uma com 5, a outra com 5. Aí cada tribunal vai ter essa sua peculiaridade, a depender do regimento interno, o tribunal vai determinar como é que vai ser essa divisão, mas ter mais de um, normalmente, é a partir da segunda instância na área civil, tá bom? Ok. Trabalhista, se você já teve algum contato, lá tem casos de ter mais de um juiz por vara, na área trabalhista, tá bom? Você já teve contato lá, foi por isso sua dúvida, Ita, ou não? Não. Eu tinha mesmo a dúvida do que você está explicando, eu estou tentando compreender mesmo a explicação. Porque eu entro no fórum e aí eu gosto de, por exemplo, saber o que eu estou entrando, o que tem, o que não tem, porque... Um detalhe, o que a gente está falando aqui, processo nos tribunais, não é nem fórum normal. Isso, não tem nada a ver. É lá para BH. Isso, é. É Tribunal X em BH, é lá em Brasília, no caso do STJ, é lá em Brasília, no caso do STF. Aqui nós estamos falando essa caminhada nos tribunais. Tranquilo? Sim, isso. Então. Aí o relator também, ao analisar aqui a situação, insiste que depois de dar a possibilidade da outra parte apresentar contra-razões, que é a defesa no recurso, o relator vai dar provimento ao recurso se a decisão for contrária à súmula do STF, a recursos de demandas repetitivas, da mesma forma que foi no inciso 4º, tá bom? Também o relator, que, de acordo com o inciso 6º aqui, vai decidir sobre eventuais incidentes de desconsideração da personalidade jurídica quando for analisado. É obrigação do relator também determinar a intimação do Ministério Público somente nos casos, por óbvio, que o Ministério Público for atuar, né, gente? Porque se não for um caso em que o Ministério Público atua, ele não vai manifestar nada, não. Mas vamos imaginar uma questão que envolva um menor, um divórcio, que teve também alimentos, aí está tendo um recurso. Aí é uma situação em que o Ministério Público vai se manifestar. Aí o relator abriria oportunidade, é ele que faria essa intimação do MP. Além disso, também deixa claro que o relator vai exercer todas as atribuições que forem determinadas no regimento interno. Regimento interno é a lei que vai regrar, que vai determinar toda a caminhada e o dia a dia, os procedimentos dentro do tribunal. É lá que tem todos esses detalhes. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas pode ter até, se não estou equivocado, o regimento interno fala 140 desembargadores. Uma quantidade grande, né, pessoal? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um dos maiores em questão de quantidade. Mas é porque Minas Gerais tem uma demanda de processos, de recursos muito grande. É tanto que, só a título de exemplo, saindo da Justiça Estadual e indo para a Federal, nós temos 5 regiões no que diz respeito à segunda instância. Existe a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região federal. Em relação a isso, vocês acreditam que a região que Minas Gerais está elencada é uma região onde mais de 70% dos processos são só do estado de Minas Gerais? Você sabia disso? No âmbito federal, o tribunal que Minas Gerais está incluído é o tribunal de primeira instância, o tribunal da primeira região. Eduardo,
Tribunal da Primeira Região é muito grande? Sim ou não? Não. Lá na Primeira Região Federal, é só Tribunal de Justiça de Minas, Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Amazônia, Amapá, Pará, Acre, tudo isso está lá misturado, junto e misturado, é uma instância só, em um órgão só, pessoal. Realmente é algo que ficou muito pesado. É tanto que, só para vocês terem noção como é que Minas Gerais tem uma quantidade grande de processos, nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 95 de 2016, e ela aprovou a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E esse Tribunal Regional da Sexta Região, ele seria somente do estado de Minas Gerais. Eduardo, isso é verdade? Isso é verdade. Por quê? Gente, Minas Gerais, ela tem uma peculiaridade de ter 60% mais ou menos de todos os processos que estão na primeira região. E aí entendeu pela necessidade de se criar uma sede, porque colocando o Tribunal da Sexta Região em Minas Gerais, qual que seria a vantagem? A sede desse tribunal seria onde? Em Belo Horizonte. Ô Eduardo, mas por que você está me falando isso? Porque o Tribunal Regional Federal, a sede dele, do TRF da primeira região, é em Brasília. Então, isso dá uma dor de cabeça, até porque nós temos uma análise de uma situação que gera um desgaste muito grande, porque o processo é aqui, mas o TRF tem que ir para Brasília. Então, a criação de um sexto Tribunal Regional Federal, que foi feito pela emenda 95 de 2016, foi para dar essa melhor caminhada dos processos lá da Justiça Federal, no que diz respeito a Minas Gerais. Ainda não foi implementado na prática, mas é algo que logo, logo, acredito que vai surgir. Sabiam disso, pessoal? Dessa criação no âmbito federal de uma região só para Minas Gerais? Porque, assim, a gente tem que estar atento às novidades, viu, pessoal? Fique atento a isso. Ô, prof, deixa eu ver se eu te entendi. Então, tem uma sede em Belo Horizonte que ele abarca todas as regiões do Brasil? Vou te explicar melhor, Rita. A justiça comum, como é que eu faço a divisão dela? Em primeira instância, eu tenho os juízes estaduais e os juízes federais. Tranquilo? Uhum. Segunda instância, eu tenho os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais. Aí, em terceira, une tudo, vira STJ, e aí, na quarta, STF. Os tribunais de justiça estadual, eles tem cada um no estado, igual Minas Gerais tem o TJMG, acredito que vocês já escutaram falar sobre ele, no maravilha. No âmbito federal, existem, na segunda instância, as regiões federais. Minas Gerais, por exemplo, na Justiça Federal, está inserida no Tribunal Regional Federal da primeira região. O Brasil é dividido em 5 regiões federais. Eduardo, isso existe? Existe. Como assim? Se pegou a divisão da Justiça Federal em regiões e colocou 5. Na Justiça Trabalhista também tem regiões, mas nós somos na terceira região da Justiça Trabalhista e primeira da Justiça Federal, tá bom? E qual seriam as 5 regiões que existem dos tribunais? Pessoal, nós temos a nossa primeira região, que é o do nosso caso, que é uma região gigantesca. Na primeira região você tem o estado do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, você também tem Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins. Ô, gente, isso é muito ou não? Poxa, pegou quase tudo, professor. É isso que eu estou te falando, Ita. Praticamente tudo ficou. Pegou o Brasil, ué? Concorda comigo ou não?
Acho que só separou aí, vai separar Santa Catarina, Paraná. Aí tem mais 4 outras regiões, né? Essa Aí seria... foi covardia, professor. Foi Aí covardia. tem muita coisa no único tribunal. Aí quais são as outras regiões? Nós temos a segunda região, a sede da primeira região ficaria em Brasília, no âmbito federal, tá bom? No que diz respeito os estados que compõem o TRF da segunda região, é uma quantidade muito menor. E qual que seria essa segunda região, Emanuel, Camila? Seria o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Só os dois. Vocês acreditam nisso? Segunda região, então, seria, olha o tanto de estado que é para a primeira região. Na segunda seriam esses. Já a terceira região federal, ela é composta pelo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta região, ela é composta pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a quinta região, o Tribunal da Quinta Região, ele tem a composição, ele é composto pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A pontazinha ali do Nordeste compõe a quinta região. Vocês concordam comigo, pessoal, que a primeira região federal ficou muito grande, não ficou? Muito estado. Por isso que teve essa proposta para pegar Minas Gerais e criar a sexta região. Lá na Justiça Federal é interessante, né? Ainda estamos na primeira, mas já tem essa emenda constitucional que permite a criação da sexta região federal, que vai ser só do estado de Minas Gerais, e a sede vai ser em Belo Horizonte. Tá bom? Ita, conseguiu entender essa diferença entre justiça estadual e federal? Sim ou não? Entendi. Maravilha. É de bananar a cabeça, né? Uhum. Sem até entender por que colocou tanto estado junto, né? Mas é assim mesmo. Bom, falando aqui ainda sobre esses processos nos tribunais, existe um parágrafo único aqui que fala que antes de ser considerado inadmissível o recurso, o relator ele vai ter que dar um prazo de 5 dias para o recorrente vir aqui e corrigir eventual erro que possa ser sanado, tá bom? Então, antes do relator declarar que aquele recurso é inadmissível, ele vai abrir um prazo de 5 dias para o recorrente corrigir o erro que tiver cometido. Estou vendo aqui Emanuel falando, eu sabia, vi no Jornal Nacional, mas muitos juristas afirmam não ter essa necessidade. Você está falando da sexta região, né, Emanuel? Essa é a discussão. Eu entendo que para o nosso Estado há uma necessidade de um desmembramento, para você ter um foco muito grande e por ter essa emenda à Constituição. Mas, quando você vai analisar questões orçamentárias, ter mais uma região é mais gasto, é mais servidores, são juízes especializados e voltados para aquela região, então daria uma dor de cabeça que realmente ainda não se enfrentou para efetivamente resolver. Mas o Manuel está certo. Alguns juristas mesmo questionam essa sexta região, mas é algo que logo, logo vão tentar implantar. Tá bom? Maravilha, então. Eduardo, que lindo, que maravilhoso. Estou entendendo essa caminhada aí, show de bola. E aí? Aí surge o 933, falando para a gente que se o relator ele constatar a ocorrência de um fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de uma questão que deveria ser apreciada de ofício, mas que não foi examinada no recurso, ele vai intimar as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias. Então, se ele notar que uma questão que deveria ser declarada de ofício não foi analisada, ou se surgiu uma novidade que não tinha sido analisada na sentença, ele vai abrir um prazo de 5 dias aqui para as partes se manifestarem. É o que está no 933. É tanto que no parágrafo 1º, como está aí na telinha para vocês, deixa claro para a gente que se houver durante a sessão alguma dessas questões analisadas, o julgamento ele é suspenso e depois vai ser analisado, dando vista dos autos para o juiz, e o relator vai verificar toda aquela questão, tá bom? No que diz respeito a julgamento, os autos vão ser apresentados para o presidente, onde vai se pedir um dia, uma data, para se julgar aquele recurso.
Isso vai ser tudo determinado, tudo organizado, e é tanto que no artigo 935, como está aí na telinha para vocês, é informado que entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento, tem que ter uma diferença de pelo menos 5 dias. Por quê? Até para dar a possibilidade das partes manifestarem se vão conseguir estar presentes ou não. Porque em muitos recursos, os advogados solicitam para fazer as sustentações orais. E o que isso influencia no processo? Pessoal, eu falo a verdade, em várias situações não muda a decisão, não muda o julgamento, mas em outras é importante, eu já tive um caso mesmo, em que por conta da sustentação oral, a decisão do tribunal foi alterada. Um dos desembargadores, falou comigo que ele iria julgar contra a tese do meu cliente, mas que por conta da sustentação oral, ele havia mudado a decisão dele, o que não é comum, já antecipo, mas que realmente fez diferença. É lógico que a gente não é todo o processo que fazemos sustentação oral, mas naqueles que têm uma relevância importante, olha que doideira, que tem uma relevância, né, para não cairmos em pleonasmo, se tem essa relevância, a gente vai lá, faz a sustentação oral, é algo que se permite também, tá bom? Eduardo, mas no que diz respeito à caminhada aqui, além dessa situação, o artigo 936 fala para a gente que, ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos serão julgados naqueles que têm sustentação oral, observando a ordem de requerimento, quem faz o pedido antes, faz a sustentação oral antes, requerimento de preferência apresentado no início do julgamento vai ser analisado e sempre vai buscar ter esse julgamento o mais rápido possível, né, pessoal, para se dar a possibilidade de se falar, de se comentar aqui dentro do processo. Eduardo, depois que o relator, ele vai e se manifesta, existe essa possibilidade de sustentação oral, você está falando aqui, então sim. E ela é determinada, inclusive, lá no artigo 937. E lá no 937 fala que o prazo para se fazer essa sustentação oral é de, em regra, 15 minutos, improrrogáveis, e vem falar aqui em quais os recursos vai se permitir essa sustentação oral. Apelação, recurso ordinário, recurso especial, extraordinário, embargos de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação e os agravos de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, além também de qualquer outra hipótese que vier prevista no regimento interno do tribunal, é o que está no inciso 9. Nesses casos aqui do 937, então, vai se permitir a sustentação oral dos defensores, dos advogados que lá estarão atuando dentro daquele recurso, naquela situação que vai ser analisada pelo tribunal, tá bom? É tanto que ainda no 937 do CPC, nos 4 parágrafos, deixa claro para a gente a possibilidade dessa sustentação também ser feita em resoluções de demandas repetitivas, da possibilidade de fazer essa sustentação oral é algo que possibilita que o advogado ele venha a participar do processo no recurso, na fase de recurso, e através da sua fala possa efetivamente vir mudar uma decisão que o tribunal iria dar, tá bom? É algo necessário, é algo que deve se preservar sempre que o advogado vier solicitar, e lógico, se tiver necessidade, até para não se perder muito tempo, os advogados também têm uma cautela de, não é qualquer tipo de recurso que a gente chega ao tribunal, até porque existem essas regras do 937 e não são em todos os recursos que se permite fazer sustentação oral. Maravilha, mas existem casos que é permitido. E aí, no que diz respeito aqui à jornada, nós temos que deixar claro que as questões que são alegadas de forma preliminar, elas vão ser analisadas pelo tribunal antes
das questões de mérito. É uma ordem que se cumpre e é o que está no artigo 938 no caput, tá bom? Se por uma eventualidade se encontrar na análise daquele recurso algum vício na caminhada processual, que seja um vício sanável, que dá para corrigir, vai se corrigir antes de se fazer o julgamento aqui. É o que está no parágrafo 1º aí do 938. Depois de corrigir esse erro, aí caminha para fazer o julgamento do processo, é o que está no parágrafo 2º, tá bom? Se por alguma necessidade também o relator, ele entender que é necessário fazer uma produção de prova, ou mesmo uma diligência para que se decida aquele recurso, vai se converter em diligência o julgamento e o tribunal vai encaminhar para o juiz do primeiro grau, ou colher aquela prova, ou fazer aquela diligência para depois devolver para que se faça o julgamento, tá bom? Se não for necessário nenhuma diligência ou nenhuma prova, ou se não for necessário fazer correção de vício sanável, o parágrafo 4º fala que depois das sustentações orais, lógico que vai se caminhar para o julgamento do recurso, tá bom? O relator, ele vai, no julgamento, proferir imediatamente o seu voto, é o que está no artigo 940. E o relator, o juiz que não se considerar habilitado, vai dar o voto pelo prazo máximo de 10 dias, quando ele entender que precisaria verificar mais algo, tá bom? O relator, ele tem que dar a decisão na hora, mas se ele entender que precisa de um tempo a mais, ele vai pedir esses 10 dias para vir aqui proferir seu voto. Quando é proferido um voto, o artigo 941 fala para a gente, lá no tribunal, que uma vez proferido o voto, o presidente vai anunciar o resultado do julgamento, designando o acordo para ser digitado e o autor o primeiro voto de vencedor. Pessoal, o voto, ele pode ser alterado, nós sabemos isso, mas é importante deixar claro que tudo aqui é documentado, tudo aqui é fundamentado, e é tanto que agora aí, e aí a Ida havia perguntado, a questão dos 3 juízes. Olha que o parágrafo 2º aí do artigo 941, Ida, fala que no julgamento de apelação e agravo de instrumento especial, a decisão vai ser por voto de 3 juízes, relator, revisor e vogal. E o voto, quando ele for vencido, vai ter que deixar claro o que gerou aquele voto ter sido vencido, por que ele foi vencido, e tudo é fundamentado, justificado, até porque eu tenho outros recursos que eu posso utilizar caso não concorde com a decisão daquele tribunal. Exemplo, se o Tribunal de Justiça dá uma decisão e eu não concordo, e tem alguma matéria constitucional ou infraconstitucional, eu tenho sim elementos, por exemplo, para buscar um recurso especial para o STJ, um recurso extraordinário para o STF, por exemplo, tá bom? Sobre os votos em si, os votos, o acórdão, todas as decisões que envolvem aqui o processo no tribunal, eles podem ser registrados em documentos eletrônicos, que é o que tem acontecido de forma costumeira. E todo acórdão, ele vai ter uma ementa que vai descrever tudo o que aconteceu naquele caminhar e resumir qual foi a decisão do tribunal sobre aquele caso que foi levado a ele. Esse acórdão e a ementa vão ser publicados no prazo de 10 dias depois da decisão, e após esse prazo, vai se ter a caminhada, vai se ter os mecanismos para se começar a análise daquele caso, se você quer recorrer daquela decisão que o tribunal proferiu. Mas entendam, a caminhada no tribunal, ela não é idêntica à caminhada que se tem em primeira instância, porque, em regra, por mais que existam os processos de competência originária, aqueles que já começam perante o Tribunal de Justiça de Minas, ou STJ, o Tribunal Regional Federal, já começam lá em cima, porque tem processo que já começa em cima, mas a grande maioria das situações aqui são questões recursais, são recursos que vão chegando para o tribunal. E no que diz respeito a esses recursos, eles têm que ser analisados pelo tribunal, mas aqui, em regra, não se tem uma análise
tão detalhado igual na primeira instância, porque já se recebe um processo quase que pronto. Já pronto, porque já tem até uma sentença, ou uma decisão interlocutória, se for o caso de um agravo sumido, por exemplo. E aí o tribunal, ele, por muitas vezes, ele não tem que ficar produzindo prova. Ele produz prova como se tem um processo de competência originária. Mas vamos imaginar se é um recurso, uma apelação, já vem todo o processo, o tribunal só vai verificar se aquela decisão que foi dada pelo juiz está ou não de acordo com o entendimento do tribunal. Então, a tendência é que caminhe mais rápido. Mas, no Brasil, nós temos recursos que são julgados rapidamente, mas tem outros que são julgados com muita demora. O problema do Brasil é que nos tribunais se tem muito essa questão de 880, ou seus recursos normalmente são julgados em tempos céleres e rápidos, ou não. Se existe algum tipo de contato dentro do tribunal, a tendência é que seu processo caminhe mais rápido, se não tem tanto, o recurso demora um pouco mais, aí depende se o relator, se aquela Câmara está julgando rápido ou não. Então, você tem casos, por exemplo, que no mesmo dia chegaram recursos do meu escritório, um processo em 30 dias foi decidido e um outro em 1 ano e meio. É algo realmente que gera uma aflição muito grande, porque essa dúvida no que diz respeito às decisões no tribunal de tempo, realmente gera uma aflição muito grande das partes, dos advogados também. Não estaria falando a verdade se me falasse que isso não incomoda os advogados, lógico que incomoda, é algo desconfortável, a demora que por muitas vezes tem a caminhada de um processo dentro do Brasil, tá bom? Mas é algo que existe, é algo que acontece, que são os processos nos tribunais, porque recursos são normais, principalmente para os tribunais de justiça de Minas, no nosso caso, e nos tribunais regionais federais. Não é tão fácil chegar aos tribunais de terceira e quarta instância, que seriam o STJ, o STF, não é tão fácil se chegar, já antecipo, é algo realmente difícil, mas não é impossível, tá bom? Mas dá um trabalho a mais. No que diz respeito aos recursos mesmos, vocês já fizeram o terceiro trabalho decente, mas nós vamos falar sobre a teoria geral do recurso, algo que é muito importante para se entender toda a logística recursal. Só que como faltam somente 5 minutinhos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o nosso encontro dos 2 primeiros horários, que a gente falou, essa caminhada inicial dos processos nos tribunais, para a gente voltar nos 2 últimos horários e falar sobre a teoria geral do recurso. Podemos fazer dessa forma? E quero saber, sobre essa primeira caminhada, conseguimos entender? Sim ou não? Emanuel, Ita, me falem aqui, por favor, para que eu fique sabendo. É muita coisa, né, prof? Mas dá para... Ita, é uma caminhada doida, né? É muita coisa, muito detalhe, entendeu? Muito detalhe. Mas a gente viu o geralzão e nós vamos ver essa teoria do recurso, vai dar uma aprofundada ainda maior, tá bom? Se tiver dúvida também, você vai poder me falar. Mas ficou alguma dúvida sobre esse primeiro momento? Por mais que seja muita coisa? Não. Tranquilo. Então, deixa eu só encerrar a gravação e volto para conversar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com seus colegas que estiveram presentes ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.